Olá, meu amigo, minha amiga, que é Leonardo Torres, na área Direito Administrativo. E antes de tudo, lógico, mensagem do dia, frase do bem, vamos lá. Viva de vibrações positivas, seja feliz, é isso aí, Positive Vibrations. Você é aquilo que você pensa e você, lógico, é aquilo que você atrai. Muito bem, vamos lá então, vem comigo, amigos e amigas. Todo e qualquer ramo do direito, não importa qual, ele tem princípios. O que são princípios? São mandamentos. São as vigas mestras daquele ramo do direito. Então, direito penal tem princípios, direito civil tem princípios próprios e direito administrativo também, lógico, tem princípios próprios. E temos, inclusive, princípios gerais do direito que se aplicam a qualquer ramo do direito. Os princípios, conforme já dito, são as vigas mestras. Nesse caso aqui, são as vigas mestras do direito administrativo. E por que é um tema coringa? Já que os princípios dão base a tudo, eles se encaixam em qualquer discursiva, eles se encaixam em qualquer exame oral. Então aquelas 5 linhas que faltam lá na sua discursiva. Putz, e agora, hein? Receita de bolo não pode, minhas férias não posso, bingo, de acordo com o princípio tal. Ou de repente, lá no seu exame oral, por exemplo, você que... Por exemplo, objetivo o cargo público de juiz, magistratura, Ministério Público. Dentre outros concursos, temos lá a fase oral. Faltam 5 minutos e agora? Bingo, de acordo com o princípio tal. Ou seja, conhecê-los bem só lhes fará bem. Ok, gente? Antes aqui de verificarmos quais são os princípios do direito administrativo, é fundamental que saibamos o quê? Que os princípios, conforme já dito, eles são determinações, são mandamentos. A banca do mal, ela tentará enganá-los e afirmará que os princípios constitucionais do direito ADM, eles são meras recomendações, cuja observância ela é facultativa por parte da administração pública. Certo ou errado? Errado por quê? Esses princípios constitucionais do direito administrativo, eles não são meras recomendações, não, eles são determinações, cuja observância ela é obrigatória. Então espere um pouquinho, professor. Princípios constitucionais do direito administrativo. Eles são determinações que se aplicam a toda a administração pública e não meras recomendações. Professor, seria correto afirmar que tais princípios somente se aplicam à administração pública? Não. Eles também se aplicam a particulares que com ela se relacionarem. Calma lá então. Os princípios se aplicam a toda a administração pública, sem exceção, e também se aplicam a alguns particulares que com ela se relacionarem. Por exemplo, eu sou empresário. Venci uma licitação. Celebrei um contrato com o Estado para, por exemplo, fornecer uniformes para os policiais militares. Nesse contrato que o empresário celebra com o Estado, ele, por exemplo, deve obediência ao princípio da moralidade, que é um dos princípios constitucionais explícitos do direito administrativo? Deve sim. Então, última vez, hein? Tais princípios se aplicam a toda a administração pública, sem exceção, e também se aplicam a particulares que com ela se relacionarem. Calma lá, professor. Quando você fala que eles se aplicam a toda a administração pública mesmo, toda a administração pública sem exceção. Administração federal, estadual, municipal e distrital, incluindo os órgãos da administração pública direta dos 3 poderes, lógico, e não só a administração do Poder Executivo, e também incluindo as entidades que integram a administração pública indireta. Autarquias, por exemplo, o IBAMA, fundações públicas, por exemplo, o IBGE, empresas públicas, por exemplo, Correios, e sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Calma lá, se aplicam a toda a administração pública e também a particulares que com ela se relacionarem. Toda a administração pública, eu insisto, hein? Federal, estadual, municipal e distrital, incluindo os órgãos da administração direta dos 3 poderes e as entidades que integram a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, a Petrobras. Legal? Muito bem. Gente, em isto posto, tem aqui um detalhe importante que é o seguinte, ó, o que nós notaremos? Que esses princípios constitucionais do direito administrativo, vamos colocar aqui, gente, ó, então princípios constitucionais, vou abreviar, tá? Princípios constitucionais do direito administrativo, eles podem ser o quê, gente? Constitucionais explícitos, e também podem ser o quê? Constitucionais o quê? Implícitos. Constitucionais explícitos e constitucionais implícitos. Para melhor e maior doutrina, o que são princípios constitucionais explícitos do direito administrativo? Todos aqueles previstos onde, ó? Lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. O que é o caput do artigo? Cabeça. Lá na cabeça do artigo 37 da Constituição, temos o quê?
os princípios constitucionais explícitos. E os implícitos são residuais. Como assim residuais? Pensem assim, ó, o que não for limpe é constitucional implícito. Beleza? Só será explícito artigo 37 caput. O que não constar aqui do artigo 37 caput é constitucional implícito. Aí só um detalhe importante, hein? Coloquem assim, gente, ó, observação, observação. E as observações são pílulas que salvam vidas. Artigo 2º dessa lei aqui, gente, ó, da lei 9784 de 99. Que lei que é essa aqui, hein, gente? É a Bíblia para aquele que presta concursos públicos federais. Que lei que é essa? A lei 9784 de 99 é conhecida como lei do PAF. O que é o PAF? É a lei que rege o processo administrativo federal. É a lei que rege o processo administrativo federal. Lá no artigo 2º desta lei, o legislador, ele também positivo, ele também traz alguns princípios que regem lá o direito administrativo. Onde eu quero chegar? Alguns princípios são constitucionais e legais explícitos, outros princípios são constitucionais implícitos e legais explícitos, outros são constitucionais explícitos e legais implícitos, e outros são o quê, gente? Implícitos, tanto na Constituição quanto na lei do PAF. Então, qual que é a dica? Comparem, façam uma comparação entre o artigo 37 caput da Constituição Federal e o artigo 2º da lei do PAF. E vejam o que é explícito na Constituição e na lei. Aqueles que são explícitos na Constituição e na lei são implícitos. Aqueles que são explícitos na lei e implícitos na Constituição. E aqueles que são implícitos, tanto na Constituição como na lei. Tá, gente? Esse estudo aí vale a pena, ok? Muito bem. Vamos então começar, vamos aqui hoje começar pelos princípios, lógico, constitucionais explícitos. E qual que é o primeiro princípio constitucional explícito que rege todo o direito administrativo e, consequentemente, toda a administração pública? Muito bem, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é o primeiro princípio que nós iremos, o que nós iremos estudar. Gente, notem que existem vários princípios e hoje iremos aqui nos ater ao princípio da legalidade e nas demais aulas iremos tratar dos demais, tá, gente? E adiantando, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência são o que? São explícitos. E os demais são implícitos, ok? Muito bem. Então venham comigo aqui, vamos começar aqui, gente, ó. P de princípio, princípio da legalidade. Amigos e amigas, então a primeira informação relevante é essa, né? O princípio da legalidade, ele é previsto onde? Lá no artigo 37 caput da Constituição, é constitucional explícito. Legal. Professor, qual que seria o conceito de princípio da legalidade para a administração pública? É fácil. Legalidade para a administração pública, traduzindo, a administração pública ela tem a sua conduta pautada em lei. A administração tem a sua conduta pautada em lei? A administração pública só faz o que a lei manda. Cada passo que você dá ou não dá na administração pública, você só dá ou não dá porque a lei autoriza. Então a lei é clara. Servidor completou 75 anos, tem que ser aposentado compulsoriamente. E aí a administração pública poderá ou deverá aposentá-lo? Deverá. Não, mas aqui, ó, seu João, servidor público, completar ano que vem 75 anos, o cara é maratonista, o cara luta jiu-jitsu, o cara corre o Ironman, o cara faz pole dance, o cara faz yoga, o cara faz acupuntura, viverá até os 125 anos. Não, que não tem por que aposentá-lo aos 75. Não importa. Se a lei assim determina, deverá ser aposentado. Outro ponto, ó, a lei estabelece, a administração pública, servidor que faltar por mais de 30 dias consecutivos injustificados, ele abandonou o cargo público. Deverá ser demitido. E aí a administração pública pode ou deve demiti-lo? Deve. Gente, na administração pública, a vontade é da lei e não do gestor público. Se você quer liberdade plena, o seu lugar não é a administração pública, por quê? Lá sua conduta, quem define é a lei. Ok? Muito bem. Vamos aproveitar o gancho, gente. Como que isso pode pintar em prova assim, ó? Que a administração pública só faz o que a lei determina, ou de repente pinta em prova assim, gente, ó, que a administração pública só faz o que a lei autoriza, ou de repente pinta em prova assim, ó, que a administração pública só faz o que a lei determina, o que a lei autoriza, o que a lei permite, ok?
São 3 formas de falarmos a mesma coisa. Ok? Observação 1. Venham comigo. Gente, não confundam princípio da legalidade para a administração pública com princípio da legalidade privada. Não confundam princípio da legalidade para a administração pública com princípio da legalidade privada. Amigos e amigas, qual que é a primeira diferença entre ambos? É a previsão, é a disposição topográfica. Onde que é previsto o princípio da legalidade para a administração pública? Artigo 37 caput da Constituição. Onde que é previsto o princípio da legalidade para o particular? Lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, para a administração, artigo 37 caput, para o particular, artigo 5º, inciso 2 da Carta Magna. Só que a principal diferença, doutos colegas, é o próprio conceito, é a própria abrangência. O que é legalidade para a administração pública? Só o que está na lei, liberdade mínima. E o que é legalidade para o particular? É fácil. O que a lei não proíbe, a lei permite. Vou colocar aqui, legalidade para o particular, o que a lei não proíbe, a lei permite. Então, legalidade para o particular é muito mais sussa, é muito mais light. O particular, desde que você não afronte a lei, a sua conduta ela é admitida. Tem um exemplo clássico que eu adoro. Geralmente, quando você adentra numa padaria, num boteco, nós temos lá, ao lado do caixa, uma folha com a seguinte frase: não aceitamos cheques. Entre parênteses, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Já viram isso? Quem inventou essa frase, e bem fundamentada, foi um gênio. Por quê, gente? Existe alguma lei que obrigue um estabelecimento privado a aceitar pagamento em cheque? Não. Se a lei não obriga que ele aceite, ela não proíbe que ele recuse. Legalidade para o particular. O que a lei não proíbe, a lei permite. Professor, e por que o particular, nesse contexto, nesse diapasão, ele tem muito mais liberdade para atuar se comparado à administração pública? Porque o particular representa interesses próprios, egoísticos. Uma decisão descabida é o problema dele, no máximo dos seus herdeiros. Agora, a administração pública não. Ela representa a coletividade e o interesse público. Qualquer decisão desarrazoada, descabida, afeta toda a coletividade e liberdade mínima. Questões de prova, hein? Expressões sinônimas. Princípio da vinculação à lei. Vinculação à lei. Legalidade para quem? Para a administração ou para o particular? Vinculação à lei. Legalidade para a administração ou para o particular? Para a administração. Princípio da não contradição à lei. Legalidade para o particular. Vinculação à lei, legalidade para a administração. Não contradição à lei, legalidade para o particular. Outro ponto importante, venham comigo. Coloquem aí, gente, ó. Observação 2. OBS 2. Vamos lá. Observação 2. Observação 2 é a seguinte, gente, ó. Legalidade para a administração pública, lei no sentido amplo. Gente, lei. Quando eu falo legalidade para a administração pública, vamos interpretar a expressão lei no sentido amplo. Como assim, gente? Ó, o que é lei que a administração pública deve obediência? Lei no sentido amplo. Qualquer norma jurídica que o Estado produza, geral e abstrata, não importa se passou ou não por um processo legislativo. Eu repito, hein? Lei para a administração pública, legalidade, lei em sentido amplo. Qualquer norma jurídica que o Estado produza, geral e abstrata. Não importa se passou ou não por um processo legislativo. Nesse conceito amplo de lei, nós temos o quê? A Constituição Federal, as leis propriamente ditas, leis ordinárias, leis complementares. Temos lá aqueles tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Temos aqueles atos com força de lei, medidas provisórias, leis delegadas, resoluções da Câmara, do Senado, decretos legislativos do Congresso Nacional. E temos até próprios regulamentos que a administração pública expede, portarias, dentre outros. Lei no sentido amplo, englobando, insisto, hein, qualquer norma jurídica que o Estado produza, que tenha um caráter geral e abstrato. Não importa se passou ou não por um processo legislativo. Constituição Federal, as leis propriamente ditas, leis ordinárias, leis complementares, atos com força de lei. E quais são os atos com força de lei? Medida provisória, leis delegadas, resoluções Câmara e Senado, decretos legislativos do Congresso Nacional, tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, inclusive até os próprios regulamentos que a administração expede, portarias, dentre outros. Lei no sentido amplo, ok?
Uma questão de prova hipotética, hein? Vamos lá. A administração pública, para que a administração pública obedeça o princípio da legalidade, basta que ela obedeça à lei propriamente dita. Basta que ela obedeça à lei que passe por um processo legislativo. Errado por quê, gente? Não basta que a administração obedeça à lei propriamente dita, a lei que passe por um processo legislativo. Porque a expressão lei é no sentido amplo, ok? Muito bem. Pergunta, teacher, pergunta. Pois não, faça a pergunta. Qual que é a origem histórica do princípio da legalidade para a administração pública? Ótima pergunta. Origem histórica desse princípio, Revolução Francesa. Por quê? Até a Revolução Francesa, a população morria de medo no Estado. Ah, o Estado, socorro, fudeu, corre! Revolução Francesa, população se rebela, o Estado acabou a brincadeira. A partir de agora, Estado, você só faz o que o povo manda. Mas como assim o que o povo manda é? A população, a partir de agora, ela elegerá representantes parlamentares e esses parlamentares elaborarão leis ditando os passos do Estado. Ou seja, origem histórica do princípio da legalidade, Revolução Francesa. Ok? Muito bem. Gente, venham comigo então. Vamos aqui aproveitar o gancho e resolver duas questões que eu preparei com muito carinho, com muita singeleza. Os princípios básicos da administração pública não se limitam à esfera institucional do Poder Executivo. Ou seja, tais princípios podem ser aplicados no desempenho de funções administrativas pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo. Gente, questão correta por quê? Correta por quê, gente? É aquilo que eu disse, para relembrar. Quem sucumbe, quem deverá obedecer os princípios constitucionais aqui do direito administrativo? Quem deverá obedecê-los? Toda a administração pública e demais particulares que com ela se relacionarem. Toda a administração pública, incluindo federal, estadual, municipal e distrital, incluindo a administração direta, os órgãos que integram os entes centrais dos três poderes, órgãos da União, estados e municípios e as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quer dizer o quê, gente? Que realmente, esses princípios não se limitam à esfera institucional do Poder Executivo. Eles também serão aplicados à administração pública dos demais poderes. Mas, professor, estou com uma dúvida aqui, Eles podem ou eles devem ser aplicados à administração pública dos demais poderes? Eles devem. Ah, então a questão é falsa? Gente, falsa não, sabe por quê? Porque em algumas situações, que é o caso aqui, a expressão pode quer dizer deve. Então, onde você lê pode, leia-se deve, é o famoso poder-dever. Muito cuidado com isso. No direito, infelizmente, em algumas hipóteses, a expressão pode quer dizer deve, é o famoso poder-dever. Legal. O princípio da legalidade tem por escopo, como assim escopo? Tem por objetivo possibilitar ao administrador público fazer o que a lei permitir. Tá bom. No entanto, esse princípio não tem caráter absoluto, uma vez que um administrador poderá editar um ato que não esteja previsto em lei, mas que atenda ao interesse público. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. O gestor público pode praticar um ato sem previsão legal, tendo como intuito alcançar o interesse público do povo? E agora, será que o gestor público pode praticar um ato sem previsão legal, mas buscando o interesse público? Questão errada por quê, gente? Todo e qualquer princípio tem que ser interpretado à luz da legalidade. O que nós notaremos nas próximas aulas? Que um dos princípios constitucionais implícitos que rege o direito administrativo é o princípio da supremacia do interesse público. Sempre que há um choque entre interesse público e o privado, o interesse público prepondera. Legal. Só que por mais que a única atribuição, a única finalidade da administração pública seja buscar o interesse público, o gestor público não pode praticar um ato sem previsão legal na busca desse interesse público. Então, por mais que ele tenha que buscar o interesse público, sempre dentro dos termos da lei. Ok? Muito bem. Gente, só para fechar aqui, mais uma observação, tenho visto muito em prova, e até alguns concursos mais sofisticados, e até em questões discursivas, as bancas perguntarem sobre isso aqui, princípio da legalidade negativa. Negativa. Vamos lá, gente, observação. Então, o que seria o princípio, conceito negativo de princípio da legalidade? Vou colocar aqui, conceito negativo, legalidade negativa ou conceito negativo
negativo de legalidade para a administração pública. Gente, o que seria o conceito negativo de legalidade para a administração pública? Gente, cuidado porque quando se fala em legalidade para a administração pública, não basta que a administração pública faça aquilo que está na lei. Ou seja, se não há uma lei autorizando, a administração pública não pode atuar. Conceito negativo de legalidade. Então, legalidade para a administração pública, muito cuidado porque não basta que a administração pública faça o que a lei manda. Se não existir uma lei autorizando que a administração pública atue, ela não pode atuar. Ou seja, além da administração pública ter a sua conduta pautada em lei, se não existir uma lei autorizando, a administração pública não pode atuar. Conceito negativo de legalidade para a administração. Tudo bem, gente? Beleza? Então eu paro por aqui. Um beijo no coração. Namastê. Muita paz. Bons estudos. Insista, persista e nunca desista. Eu tenho certeza que é só o começo de muitas coisas boas. Eu tenho certeza que você vai entrar na administração pública, vai ingressar na administração pública pela porta da frente. E a sua vida vai mudar para melhor, tá? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!